que é TWAP e como é que você pode ganhar dinheiro em cima disso, tá? Eu gravei um vídeo aqui para te falar o que é esse algoritmo, tá? Por que na verdade ele funciona, aonde que você consegue enxergar ele dentro do Profit, tá? E como que você pode ganhar dinheiro em cima disso, né? Algumas opções ali para você usar ele para poder operar. Vamos lá, bora pro vídeo. Primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trading, tá? E esse vídeo aqui é para falar o que é TWAP, tá? TWAP, Time Weighted, né, de ponderado, Average Price, tá? Ele é um dos 5 tipos padrão de algoritmo que existe, tá? E algoritmo é uma palavra complexa, porque pode ser muita coisa, a gente acha que é um robô, né, que compra e vende, mas esse algoritmo executor, tá? Que executa uma ordem grande, ou seja, você pega um cara, né, uma tesouraria, um fundo, um player grande, um institucional, tá, que tem uma ordem gigante para executar, e ele não quer executar, não quer ou não pode executar ela manualmente, comprar ou vender manualmente, ele vai, através de um desses 5 tipos de algoritmo que existem no mercado, com diversas variações, tá? Pode até ser que existam outros, né? Mas assim, publicamente exposto tem 5 tipos de algoritmo: TWAP, que é o que eu vou falar nesse vídeo, VWAP, POV, Implementation Shortfall e Market on Close, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai falar desse puramente do TWAP, Time Weighted Average Price, tá? Que nada mais é do que você pegar uma ordem gigante, tá? E dividir ela em ordens menores por porções igual de tempo. Ou seja, você pega uma ordem simples, ó, um cara quer executar 1 milhão de ações na compra ou na venda de Petrobras, tá? E ele vai, sei lá, dividir essa ordem aí em, pô, vamos pegar um número mais fácil, ele quer executar 100 mil, tá? Ele pode ir lá e escolher 100 mil ações na compra ou na venda de Petro. Então ele vai lá e ele escolhe quanto que ele quer, tá? Ele já escolheu qual é o tamanho da ordem, ele escolheu o lado, ele vai escolher agora quanto ele quer comprar por minuto. Ele quer comprar quanto por minuto? 2 mil Petro por minuto? 5 mil Petro por minuto? 10 mil Petro por minuto? Isso vai definir quanto tempo essa ordem vai ficar ativa. Se ele tem 100 mil para comprar e ele definiu que ele vai comprar 10 mil Petros por minuto, você concorda? Em 10 minutos ele acaba a ordem, tá? Não faz muito sentido ele executar num TWAP com curto, tá? TWAP geralmente, tá, o cara usa quando ele tem uma ordem muito grande para executar. Só que ele também não participa tão grande, né, com 10 mil Petro por minuto. Então, mas isso aí é um pouco mais de detalhe, um pouco mais avançado para frente, tá? Então, o que ela é? Ela é um dos 5 tipos de algoritmo, tá, que ajudam um cara que tem uma ordem gigantesca a executar essa ordem numa condição, vamos dizer, melhor possível para aquele momento. Por quê? Muita gente não pensa nisso. A gente, como pessoa física, não tem um problema de execução. A gente tem um problema de estratégia, a gente tem um problema de gerenciamento de risco. Estratégia é, putz, de qual que é o melhor time de entrada, onde eu compro, onde eu vendo. Isso é um problema de estratégia. E de gerenciar risco. Quando você ganha, quando você perde, qual é o tamanho da mão, e por aí vai, como é que você gerencia, onde você para, onde você não para. Esses caras grandes, além de terem tudo isso, todos os problemas analíticos, tá, de estratégia, gerenciais, eles têm um problema adicional, que é, eles não conseguem comprar ou vender com um clique. Eles têm um lote muito grande, tá? Quando o cara quer comprar ou quer vender, ele tem que mover um lote gigantesco no mercado. Então esse cara não consegue executar manualmente, ele não conseguiria executar essas 800 mil Petro que ele quer comprar ou vender, 1 milhão de Petro que ele quer comprar ou vender num clique. Ele não consegue, não tem, né? Mesmo que ele vá lá e clique, ele vai jogar para leilão o papel, ele vai deslocar demais em relação, né? O preço médio que ele vai conseguir executar essa ordem é muito diferente do preço da melhor oferta de compra ou de venda, que é o que provavelmente a gente vai pegar quando dá o nosso clique para comprar ou para vender, quando estamos fazendo trading, tá? Mas vamos lá, isso é problema para outro vídeo, esse tipo de detalhe, tá? Aqui eu vou falar especificamente sobre TWAP, tá? Quem quiser entender um pouco melhor esse tipo de problema e por aí vai, tem um curso gratuito que eu fiz em parceria com a Nelogica, que chama Microestrutura e Macrofinanças, que, dentre outras coisas, cita essa questão também lá dentro, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Vamos lá. Aonde que você enxerga a TWAP? Vem para o computador que eu vou te explicar um pouco melhor, fica mais fácil. Essa é uma tela que eu desenvolvi dentro da Nelogica, dentro do plugin Tape Reading, na época, em 2016, 2017, que chama Análise de Players, tá? Aqui a gente tem, aqui é um dia, tá? O preço está em branco, definido aqui pela escala da direita, tá? E na escala da esquerda, você tem a quantidade de ordens executada em cada uma das caixinhas dessa. Cada barrinha dessa
é 1 minuto, porque eu escolhi aqui, poderia escolher 2, 3, 5, mas assim, aqui eu não vou conseguir ficar falando sobre configuração, tá? Aqui, então eu tô vendo, e a barra vermelha é uma barra de venda, a barra verde é uma barra de compra. Então significa que em Bradesco, que é o ativo que está aqui, algum player pelo Santander, pela corretora Santander, estava vendendo cerca de 7.200 ações do Bradesco por minuto durante esse período de tempo aqui, que não dá para ver direito porque cortou a data, aqui vai na parte da tarde, deve ser meio-dia 28 ou 11h28 até o horário do leilão, tá? Isso tem cara de TWAP, tá? Como é que eu sei disso? Ordens muito próximas do mesmo tamanho, tá? Repetindo minuto a minuto, minuto a minuto, minuto a minuto, minuto a minuto, tá? Ok? Isso é uma forma de ver, análise do player. A outra forma de ver, pela tela evolução do tempo. Apesar de não ser o mesmo ativo aqui, para vocês terem uma ideia, nessa tela evolução do tempo, no Times and Trades, tá? O branco é a linha do preço, que está refletido do lado esquerdo, agora é o oposto, e as posições coloridas são o saldo da corretora, compra menos venda, aqui não fala se é agressão, se é passivo, saldo compra menos venda, que é esse vol quantidade aqui, do player, no caso aqui é o JP Morgan, e o TWAP ele tem uma cara meio linear, nesse caso é um TWAP de compra, tá? Ele é uma reta com uma inclinação constante, ou no caso de uma venda seria uma reta com uma inclinação constante para baixo. O TWAP tem uma cara de reta. Ah, André, mas aqui tem uma pegadinha, tá? Nem sempre, tá? Você tem umas particularidades que a gente vai falar no final do vídeo também, tá? Porque você tá, para ser uma reta, você está pressupondo que só tem um cliente dentro daquela corretora. E só é um cliente executando um TWAP, ou seja, é muito improvável que isso aconteça, tá? Especialmente nos papéis grandes. Em ações com pouca liquidez, isso pode acontecer com uma frequência maior, tá? Mas aqui eu estou falando quais telas você usa para ver. Análise do player dentro do plugin ou essa tela evolução do tempo do Times and Trades e tende a ter uma linha reta. Eu prefiro o conjunto das duas, mas eu prefiro muito mais essa. Meu olho está muito mais focado nessa daqui, tá? Porque eu consigo ver exatamente quantos lotes por minuto esse cara está executando, tá? E assim, esse é um ponto muito importante para mim, a gente vai falar aqui para frente ainda quais são as calibragens e por aí vai, tá? Então, onde enxergar? Agora, por que faz sentido operar em cima dele, tá? Do TWAP? Tá? Aqui eu tenho um negócio muito legal, cara. Eu nunca falei isso, mesmo na outra encarnação, quando eu dava curso, eu cheguei nesse grau de detalhe, tá? E tem uma coisa que eu monitoro muito, que é a quantidade média, isso aqui é uma média, tá? Quantidade média de lotes que estão na primeira fila. No caso do índice, a quantidade média, tá? De vez em quando você vai ter mais do que 300 lotes na primeira fila de compra ou na primeira fila de venda. Tá? Não é oferta, tá? É o lote agrupado na primeira fila. São todas as ofertas que estão ali no primeiro nível de preço na compra e todas as ofertas do primeiro nível de preço na venda. Tá? Não são ofertas isoladas, ofertas agrupadas no nível de preço. Tá? No primeiro nível de preço, na primeira fila. Tá? 300 no mini índice, Vale 5.700, só uma média, e TUB, tá? Itaú 1.600, BBDC 2.600. Tem, assim, eu atualizo isso aqui para mais papéis, né? Os papéis que me interessam, tá? E agora vamos falar de TWAP. Por que importa? Porque se eu identifico, tá, que você tem ali um algoritmo, óbvio, depende do player, depende de uma série de circunstâncias. Aqui eu estou tentando ser, vamos dizer, o mais didático possível, tá? Um exemplo. Você pega um algoritmo que o cara está executando 300 lotes por minuto, tá? Comprando ou vendendo, não importa. 300 lotes por minuto, sendo que na primeira fila tem 300 lotes na média, em uma hora, esse algoritmo isolado ele tem potencial de empurrar o índice para baixo ou para cima 300 pontos. Em 2 horas, 600 pontos. Porque ele está, se ele consome, ele está comprando, se ele consome por minuto 300 lotes, por minuto ele está deslocando 5 pontos, que é o mínimo do spread que pode oscilar o índice. Em 60 minutos, 60 vezes isso. Ele tem 300 pontos, em teoria, para deslocar, em teoria, travando tudo o resto mais constante. Mas é um efeito que está lá. Parece pouco, 300 lotes perto do que os HFTs fazem, parece pouco, mas está lá. Todo minuto, corroendo. Isso é entender de microestrutura. É um vetor para cima ou para baixo, se o algoritmo estiver ligado. Tá. Vamos lá, Vale. Tá. Vamos pegar um exemplo um pouco diferente. Vale. Tá. Vamos dizer que ele está com metade. Tá. Ele está com um algoritmo que ligou por 3.500 lotes que ele vai comprar, 3.500 ações
que ele vai comprar ou vender por minuto, não importa. O potencial para deslocar vale, aquele algoritmo, em 1 hora é 37 centavos, em 2 horas 74 centavos, tá? Com um tamanho, né, desse. Tá? Assim, YouTube, se ele pegar e quiser executar a mesma quantidade da média, tá? A mesma quantidade que tem na primeira fila na média, 1.600, ele está ligando um algoritmo para executar 1.600. Esse robô tem potencial, não é que vai, mas ele pode deslocar 60 centavos em 1 hora, 120 em 2 horas. Tá? R$1,20 em 2 horas. Tá? E aí por aí vai, tá? Assim, porque você precisa ter uma ideia do grau, né, da possibilidade de corrosão que o TWAP tem. Tá? Essa é a lógica, que eu sempre gosto de explicar, ou até, né, para mim mesmo, quando atuo com isso, a lógica disso daqui é essa. A lógica é que, putz, corrói fila. Ah, André, mas tem uma série de outros detalhes. Tem. Você pode ter algoritmo ligado na ponta contrária, esse vetor aqui, esse potencial desaparece. Você tem outras coisas que contribuem, sim, mas a contribuição isolada daquele algoritmo no nível microestrutural é essa. Agora, se vai andar isso, não é isso, eu não uso isso como alvo, tá? Mas você tem um parâmetro. Vamos dizer, dependendo da taxa de participação que esse robô está no mercado, se ele é o grande contribuidor para o movimento, se você não tem outros grandes vetores para aquele mesmo lado, e se tem uma ausência de contraparte algoritmizada repetindo, cara, muito próximo disso aqui que ele vai deslocar. Tá? Tem uma série de outros detalhes que você tem que olhar. Tá? Esse é o primeiro ponto de por que faz sentido operar em cima deles, da lógica. Porque ele, de fato, desloca preço, considerando que ele corrói a primeira fila. Tá? Outra coisa que faz sentido operar em cima dele, ele é a única coisa que te dá a previsibilidade de fato em intraday. Quando você percebe que esse cara ligou, tá? E que ele está executando ali a 300 por minuto no índice, 500 por minuto no índice, não importa, a tua cabeça fala, putz, enquanto ele tiver com esse padrão de ordem, a minha cabeça eu posso esperar mais 300 ou mais 400 lotes no próximo minuto, e no próximo, e no próximo, e no próximo. Eu consigo construir uma história, uma lógica operacional na minha cabeça que me detém, vamos dizer, eu tenho convicção de que eu tenho parceiro durante o meu gerenciamento durante o trade. Eu tenho, vamos dizer, a todo instante eu tenho alguém ali do lado falando, tô contigo, hein? Tô na compra contigo, hein? Tô na compra contigo, hein? Até esse cara, reduzir o padrão dele e falar, putz, agora eu não tô mais, cara. Entendeu? Ele é quase que a todo instante, a todo minuto, ou a cada 2 minutos, 3 minutos, depende da estrutura temporal que você está olhando ali, tá? Especialmente em ações e no índice, tá? Que, putz, ele tá te dando letra a cada instante de, putz, como é que tá? Ele te dá confiança. Ele não dá só, né, sinal para entrada, né, como te dá confiança no durante o trade. Tá? Agora vamos lá pro terceiro ponto aqui, né? Como é que você aproveita? Como é que você tira proveito disso? Vamos lá para o computador, foi mais fácil de novo. Você tira proveito de 2 formas. Uma delas é quando o algoritmo liga. Tá? E aqui, a gente não está com a hora, uma pena aqui, mas deve ser 11h28 ou meio-dia e 28, em que, putz, quando você começa a perceber um padrão, você sabe, aqui você viu o dia inteiro. Tá? Agora, lá no comecinho, você não sabe se vai ser uma barra isolada, essa daqui, tá? Essa primeira, ou se ela vai continuar. Você não sabe, é difícil de saber. Tá? Mas é isso. Tem formas de você identificar, e não por essa tela, mas ordem a ordem, que aquilo tem cara de uma ordem automática e que provavelmente vai se repetir. Tá? Entre o primeiro e o quarto minuto, você consegue identificar isso. Tá? E, pô, olha lá, olha o preço que identificou. Mais ou menos aqui no 14,46, 14,45 que houve essa identificação. Tá? Então, a primeira oportunidade é quando ele liga. Nesse caso, ele ligou uma venda. Então, você vender junto com ele. E a segunda oportunidade, não está aqui, é quando esse cara desliga. Tá? Quando esse cara desliga o algoritmo, aqui deu uma aqui é final de dia, né? Mas quando esse cara desliga o algoritmo, tá? O efeito que esse cara fez deslocar, que é esse, e isso é muito importante, esse cara desligou o algoritmo. Você já tem quantos lotes ele executou por minuto, e você tem quantos minutos ele executou. E se você tem uma estimativa de primeira fila, você tinha uma estimativa de potencial que esse cara poderia deslocar. Se esse cara deslocou o potencial ou mais do que o potencial, dependendo de outros vetores que eu não falei aqui, que é contraparte, e outros tipos de algoritmo ligados, especialmente na contraparte, você tem um efeito volta. Você pode ter um efeito volta, que é esse cara
para conseguir vender esse caminhão de lotes que ele vendeu, ele vendeu 7.200 lotes por minuto durante 3 horas, é muito lote. Quando ele desliga isso, você tem um efeito volta, tá? Que eu explico nesse curso gratuito no nível microestrutural, que é um efeito correção, né? Um impacto de preço, você tem um impacto de preço definitivo e um impacto de preço provisório. Tá? Esse impacto de preço ele é provisório. O mercado vai ajustar um equilíbrio no preço de cima de novo, porque esse cara vendeu a uma taxa muito alta. Como é que eu sei disso? Ele vendeu 7.200 contratos por minuto. E a primeira fila de Bradesco, pelo menos naquela época, tinha 2.500. Ele vendeu 3 vezes a primeira fila por minuto. Tá? Ele vendeu muito forte. Tá? Ele vendeu... 7.000 aqui. Ele vendeu muito forte. Teria que ter caído muito mais. É que aqui a gente não está olhando outros vetores, teria que ter caído R$1 e pouco aqui. Tá? Mas tinha outros vetores, provavelmente naquele dia na compra, que só fizeram o mercado cair menos. Mas caiu, sei lá, 30 centavos, e não 1 e pouco como poderia. Tá? Mas o efeito volta que isso pode ter quando ele desliga, ele também é uma oportunidade operacional. Então você tem basicamente quando ele liga, na compra ou na venda, e o efeito volta quando ele desliga. Você tem uma venda, né, ligada, quando ele desliga você vai eventualmente comprar, mas obviamente que vai depender, né, de quanto ele empurrou e uma série de outros fatores e por aí vai. Tá? O que é importante dizer aqui também, né? O que o cara escolhe? Tá? Aqui é uma coisa rápida, não é uma aula sobre TWAP, mas aqui é uma ideia rápida. O que o cara que executa essa ordem, o trader que executa essa ordem escolhe? Uma coisa que você tem que entender é que esse robô, ele não é um robô de estratégia, não é um robô que compra e vende, que decide comprar ou vender. Alguém dentro do fundo ou da tesouraria decidiu comprar ou vender baseado em outras variáveis. Tá? E esse cara vai executar, o trader vai só executar, esse cara está preocupado com liquidez, com executar que o preço médio da ordem, que é uma ordem gigante, não fique tão distante do preço médio da primeira ordem que ele executaria se ele fosse uma pessoa física, que é o preço dele comprar ou vender quando ele decidiu tomar essa decisão de entrar no mercado. Ele está minimizando essa diferença entre o preço que ele decidiu tomar aquela ordem de comprar ou de vender e o preço médio que ele conseguiu concluir essa ordem gigante. É isso que o trader está tentando minimizar. Então ele escolhe, tá, o tamanho total da ordem, tá, 1 milhão de ações para comprar, para vender e por aí vai. Ele escolhe o tamanho dela, o tamanho individual da ordem que ele vai enviar para o mercado, a frequência, X lotes por minuto, X lotes a cada 2 minutos e por aí vai. Ele escolhe se ele vai agredir ou se ele vai colocar a ordem passiva no mercado. Ele escolhe como é que esse robô vai tratar as ordens que ele não conseguiu executar, digamos que ele está tratando um híbrido ali, entre passivo e agressivo. Ele pendurou na compra, não conseguiu levar. Como é que ele vai tratar essa ordem que ele teria que ter comprado naquele minuto, mas que não foi agredida? Como é que ele vai reajustar isso? Cara, tudo isso ele escolhe na mão. O horário que ele liga e por aí vai. Tem uma série de outros fatores. E todas essas variáveis, se olhadas de maneira reversa, e aqui é uma forma de ver isso, aqui eu não estou vendo se ele está agressivo ou passivo, mas dá para olhar em outras ferramentas. Aqui eu estou vendo a quantidade de ordem por minuto, estou vendo que tipo de algoritmo que é, porque isso é estável, a quantidade de lotes tá estável, dividida por minuto, tem cara de ser um TWAP, tá? Tem um cara de ser uma ordem grande, dividida em tamanho igual de execução por tempo. Por isso que é Time Weighted, né, Average Price, uma ordem grande, dividida por tempo. Tá? Então, X mil contratos em tempos iguais. Tá? E tem uma série de outras coisas que esse cara gerencia também, e fica muito avançado para falar num vídeo como esse. Tá? E eu queria, só para finalizar, colocar alguns... Quanto mais líquido é o ativo, aqui no caso vale, né? E aqui um player JP Morgan, tá? Aparentemente é um TWAP, tá? Você olha, parece uma reta constante, tá? O preço subindo, especialmente na parte da manhã, quando ele ligou, né? Ligou aqui bem cedo, um pouquinho antes das 10h30, 10h25, e o preço, tá? Refletido na escala da esquerda, subindo ao longo do dia, e esse cara não parando de comprar, tá? Um lote grande, um lote total de 830 mil ações. Não dá para saber se é um cliente ou não, tá? Tem uma série de detalhes que nem dá para explicar aqui no vídeo. Por aqui, você fala, puta, é um TWAP claro, né? Parece bem uma retinha e tal. Mas quando você abre a tela com um pouco mais de... aquela tela análise do player, né? Com um pouco mais de detalhe. Opa, essa tela aqui, quando você abre ela com um pouco mais de detalhe, você vê que, olha, você tem uns picos aqui, né? De barras verdes, execução por minuto, que bate aqui 10, 11 mil lotes comprados por minuto, mas
Aonde está a graça do TWAP? A graça do TWAP está na média dessas barras menores aqui, ó, aqui embaixo. Ele é o TWAP. Essas outras não dá para saber, essas barras pontuais, aleatórias. Tá? O TWAP está aqui. O TWAP foi ligado ali perto das 11 e pouco, tá? Nessa média que estava executando 1.800, 1.900 lotes por minuto na média. Esse, de fato, poderia ser um TWAP. Tá? Execução. Então, assim, vale. Tem muito cliente operando pelo JP Morgan. Não dá para dizer que é um só. Tá? Vale, pô, ação com maior peso na carteira teórica do Bovespa. Você pega uma ação ali com peso baixo, que não no IBOV, ou que está fora do IBOV, que não tem série de opções líquida, que tem uma ADR não muito líquida, ou que nem tem ADR negociada lá fora, a chance de você ter 2 clientes grandes operando pelas corretoras é muito grande. E fica muito visível isso. Tá? Fica muito visível. Você tem menos clientes operando pelas corretoras e fica muito visível essa identificação do algoritmo. Tá? Que eu queria acabar aqui. Tá? Informações finais. TWAP, ou os outros 5 algoritmos, vai funcionar nessa ordem, né, nos ativos vai funcionar melhor. Primeiro em ações, tá? E depois no índice, tá? Em termos de funcionalidade. Ações mais, especialmente nas menos líquidas, que não tem série de opções, que não estão na carteira do IBOV, uma DR pouco líquida, fica cada vez mais fácil de identificar. E no índice, dependendo do player, tá? Geralmente usado por estrangeiro. No dólar, apesar disso estar aos poucos entrando, esse tipo de execução, né? Está entrando no dólar, ainda é muito pequeno perto, né, dos outros vetores que impactam o dólar. Não procure isso no dólar, que você vai se decepcionar. Operar em cima disso no câmbio, que nessa fase, tá, você vai se decepcionar. Tá? Aos poucos está entrando no mercado de moedas, no mundo inteiro, está mais forte do que no Brasil, mas ainda não tem esse tipo de execução tão, vamos dizer, intensa e vamos dizer, fácil de pegar, como tem no mercado de ações e como tem no mercado de índice. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou dele. Se você já olha, se você já abordava o mercado dessa forma, se é novidade, o que você faz, se tem dificuldade, se não, eu vou adorar olhar o teu comentário e responder aqui. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando for publicado. Abraço, boa semana.